Oremos, sim. Nesta manhã, Senhor, nós estamos tão gratos por Jesus, que celebramos nesta manhã, que ouvimos a sua voz, que percebemos o seu amor, que lemos que interrompeu realmente, que entrou na nossa história para nos mostrar o quanto nos amava, ao nos ter criado, ao nos ter dado um propósito na vida, lá no livro de Gênesis, ao nos ter estabelecido como responsáveis pela criação de Deus e para abençoarmos aquilo que Deus criou. E, Senhor, por isso eu oro que também nós, como igreja, possamos ouvir a Tua voz e responder ao Teu amor e sermos gratos por Jesus nesta altura tão especial. Por isso, Senhor, fala connosco, usa a Tua palavra, usa o Teu Espírito, interrompa a nossa história para ouvirmos a Tua voz em nossa oração em nome de Jesus. Amém. O apontador, por favor. Obrigado. Hoje é um tema que vamos tocar, já tocámos um pouco no Advento, que é o tema da esperança. Esperança no meio das impossibilidades, não é? E queria fazer algumas perguntas. Alguma vez te perguntaste porque é que nem sempre tudo corre bem quando fazes todas as coisas certas? Se alguém tem este sentimento que faz tudo direito e a vida não lhe corre como acham que deveria ser? Já alguma vez vocês se perguntaram porque é que Deus nem sempre responde às orações como nós gostaríamos? Bem, há muitas coisas que nós não podemos responder assim fácil, não é? Já perguntaram porque é que Deus permite sofrimento? E mesmo vendo, às vezes parece que fica silencioso e parado. Será que Deus está verdadeiramente presente quando nós sofremos? Bem, numa altura ou outra da tua vida, tu de certeza fizeste estas perguntas. E de certeza que não tinhas uma resposta muito boa para dar. E às vezes nem é importante ter muitas respostas. Talvez o mais importante é nós processarmos algumas coisas dentro de nós e encontrarmos Jesus. E o que eu queria trazer para vocês é uma das histórias que mais me fascina, que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. A história de um casal que amava a Deus e que fazia tudo certo, mas nem tudo lhe corria bem. E a história deste homem e desta mulher encontramos nesta passagem, Lucas capítulo 1, versículo 5, e vamos ler até ao versículo 25, mas possivelmente vamos fazer esta leitura por fases, está bem? Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E ora aconteceu que, estando ele diante do Senhor, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Deus para queimar o incenso. E durante este tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Vamos ficar por aqui. Esta história de um homem e da mulher que a própria Bíblia diz que eram justos e irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Sem nada a apontar. Ou seja, era gente que verdadeiramente diante de quem? De Deus e dos homens. Ou seja, são pessoas daqueles que todos nós queremos ter como vizinhos, certo? Talvez não possamos dizer isso dos nossos vizinhos, não é que são irrepreensíveis, se calhar nem nós. Bem, mas isso é outra história à parte. Mas o que percebemos nesta história deste homem e desta mulher é que, não tendo nada a apontar, porém a vida não escorria como era suposto correr. Não corria bem. A esterilidade de Isabel era vista, não é, realmente como algo que era uma mão pesada de Deus sobre eles. Porque naquela altura, não ser mãe, sendo mulher e sendo casada,
era como se a maldição de Deus estivesse sobre ela. Então vocês podem imaginar ela fazer tudo certo e acordar todas as manhãs e a dizer: quando é que vai ser? Quando é que vai ser? E os anos iam passando. E aqui diziam que eles já eram velhos. E na verdade não é por a vida nos ir bem que nós amaremos mais a Deus, nem é necessariamente por amarmos a Deus que a vida nos vai correr bem. Eu sei que nós temos equações diferentes na nossa leitura, mas ao ler a Bíblia nós encontramos histórias como esta. História que nem tudo corre bem quando fazemos as coisas certas. E o sofrimento e a dor é algo comum. A gente boa. A gente impecável. E o salmista, numa altura, diz assim: os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Porque eu tinha inveja de soberbos. Ao ver? A prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores. Tomar banho, um jacuzzi, um algarve. São e robusto é o seu corpo. Os melhores médicos. Não se acham tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. E o que é que ele diz? Os meus pés quase resvalaram, quase desviei. O salmista lutava com estes sentimentos, não é? Porque é que aqueles que fazem mal prosperam e porque é que aqueles que fazem bem são penalizados? Porque é que se nós fizermos tudo certinho vamos pagar, se calhar, as multas e os impostos? Porque é que eles conseguem escapar, não? Aqueles sentimentos que nós temos quando vemos televisão, aquelas reportagens, aquelas pessoas que roubam um pouco, que são presas, e aquelas que roubam muito, seguem golpes. E parece que a vida é um pouco injusta, certo? Não. E desculpem dizer-nos, mas é. O mundo em que tu vives, em que eu vivo, não é, nem vai ser perfeito. O salmista diz que ele quase resvalou. É interessante que o apóstolo Pedro afirma a uma igreja que estava a ser perseguida. Lá na carta de Pedro diz assim: sabe que somos participantes das aflições de Cristo. Esta é uma daquelas passagens muito estranhas na minha mente, que é como se tu e eu ainda estivéssemos a continuar a cumprir as aflições que Cristo está a passar por causa do Evangelho chegar até aos confins da terra. E por isso é que, quando olhamos para homens e mulheres que amam mais a Jesus do que a sua própria vida, nós só podemos orar por eles e os encorajar naquilo que estão a fazer. Quando perguntado o quanto Deus se preocupa com o problema do mal e o sofrimento, o cristão só pode apontar como é que Deus se preocupa, apontando para a cruz. É assim que Deus se preocupa. Deus não evitou o sofrimento. Deus não evitou a rejeição. O próprio Senhor Jesus, na terra, sentindo a rejeição, disse: meu Deus, por que me abandonaste? O abandono é sempre algo difícil. E muito mais de pessoas que nós amamos e temos uma vida com elas, uma história com elas. Naquele momento, o filho sentiu o abandono do pai. Quando nós olhamos para a história de Isabel e de Zacarias, é que nem tudo corre bem quando nós fazemos as coisas certas. E não é por fazermos as coisas certas que tudo vai correr bem. Mas mesmo assim devemos continuar a fazê-las. E é o que vemos na história dela, porque eles continuavam da mesma forma. Zacarias da mesma forma, a adorar a Deus, a cultuar a Deus, a chegar-se ao templo de Deus. E ele fazia parte de um grupo especial de pessoas, que eram os sacerdotes. Na verdade, haviam 24 grupos de sacerdotes. Não eram 24 sacerdotes, grupos de sacerdotes. E por isso, uma vez, ou melhor, 2 vezes por ano, aquele grupo ia fazer o que Zacarias fez neste dia.
Por isso, vocês imaginarem que fazem parte de um grupo que vai 2 vezes por ano fazer aquele serviço, qual é a possibilidade de vocês estarem neste lugar, a esta hora, a oferecer incenso? Quase. É uma pouca possibilidade. Mas Zacarias calhou-me por sorte, foi por sorte, é como a expressão da Bíblia fala, não é? Calhou que ele foi escolhido para fazer aquela oferta. E Zacarias estava em oração no tempo, no lugar certo, na hora certa, a fazer a coisa certa, mesmo não tendo de Deus o que ele acharia que merecia, certamente. E oferecia incenso. E toda a multidão, diz a palavra de Deus aqui, permanecia orando. E quando a fumaça do incenso se levantava, era como representando as orações que o povo de Deus estava ali a fazer. E claro, encontramos uma grande lição, a importância de tu e eu continuarmos a fazer as coisas certas, estar no lugar certo, com a atitude certa, mesmo quando tudo não corre bem. Hoje não apetece. Não apetece ir à igreja ouvir a palavra. As coisas, se Deus se preocupasse comigo, as coisas seriam diferentes. Esforço-me tanto para fazer as coisas certas e afinal o melhor é seguir a minha vida sozinho. E muitos de nós vamos deixando que o desânimo, as adversidades, as desilusões vão vencendo a nossa vida. Em vez de persistir na obediência, na piedade, em fazer o que é certo, na oração, no jejum, em buscar a Deus. Muitos de nós, porque a vida não nos corre bem, achamos que temos todo o direito e legitimidade para virar as costas à vida que Deus tem para nós e acreditar que sozinhos vamos ter melhores resultados com Deus. Quão grande mentira nós nos deixamos enganar. Mas no meio desta história, deste homem e desta mulher, estavam a fazer as coisas certas, com a atitude certa, estavam no lugar certo. E diz assim, que apareceu um anjo, versículo 11, do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. E Zacarias perguntou ao anjo, como terei a certeza disso? Porque eu sou velho, e a minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, estou diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar estas boas novas. Ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se irão cumprir. E o que percebemos nesta história é a surpresa que aparece a este homem chamado Zacarias. E por isso é tão interessante aquelas palavras quando diz, não tenhas medo, porque as tuas orações foram ouvidas. Finalmente, orações respondidas. Depois de quantos dias? Muitos anos. Semanas? Meses? Décadas. É tão interessante a palavra lá no livro de Salmos que diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Deus é um Deus que nos quer abençoar e quer encher a nossa boca. E este convite é para que nós abramos a nossa boca para Deus nos abençoar.
A convicção de que nós clamamos a Deus e Ele vai responder, anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos quando? 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 No tempo de Deus. No kairos de Deus. Não no nosso tempo. Mas quando Deus fala, é como um estalar de dedo. Deus pode mudar o teu destino assim. Um estalar de dedo. E isso é que é o milagre de Deus. Isso é que é a surpresa que nós temos que orar de Deus. Isso é que nós precisamos de buscar o Senhor e crer que Ele é poderoso para realizar muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Nesta surpresa, claramente, é um encontro que Jesus mais à frente vai ter. As palavras de Jesus, com aquele filho endemoninhado, diz: se tu crês, para a glória de Deus, diz também: tudo é possível ao que crê. Crês nesta manhã? E eu tenho muitas lutas, muitas vezes, certo? Aquela luta de crer e não crer, de crer e perceber que o meu crer é tão pequenino, não é? E é por isso que tantas vezes aquelas palavras ressoam no meu ouvido quando Ele diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé e para a minha incredulidade. Perceber que tantas vezes a nossa fé é tão pequena, porque se ela fosse como um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: lança-te no mar, eu faria isso. Por isso a nossa fé nem chega a ser como um grão de mostarda, que é uma coisa, pronto, vocês não conseguem ver, mas é uma coisa, um grão, é uma coisa pequeníssima. É como um grão de pimenta. Mas esta convicção, mas vai acontecer quando? Vai acontecer quando? No tempo de Deus. No tempo de Deus. E até lá, onde é que tu e eu temos que estar? A fazer as coisas certas, na hora certa e no lugar certo. E às vezes eu tenho coisas diante de Deus a pedir. O resto, tenho coisas no meu coração. Só um milagre pode fazer aquilo acontecer. Estas palavras que são ditas aqui no livro de Lucas claramente fazia ressoar umas outras palavras que foram ditas muito antes. Porque em Lucas capítulo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. 1,37. Mas estas palavras fazem ressoar umas palavras que foram ditas a Abraão muito antes, no livro de Gênesis, quando o Senhor diz a Abraão: haverá por acaso alguma coisa demasiado difícil? Porque para Deus nada é impossível. O que é que tu vais pedir nesta manhã? O que é que tu tens no teu coração pedir a Deus? Tu sabes que só Ele pode fazer. Tu não podes ajudar, tu não podes... Tens que fazer a coisa certa, com a atitude certa, estar no lugar certo. Mas sabes que só Deus pode realizar isso. E por isso que eu quero fazer nesta altura, antes de continuarmos a mensagem, é dar uma oportunidade a ti e a mim para orarmos a Deus. Para abrirmos o nosso coração para Jesus, para abrirmos a nossa boca para Ele, para falarmos o que está no nosso coração, o que nós gostaríamos de ver que Deus realizasse neste dia. Tu sabes que é impossível. Sabes que tu não podes ajudar Deus. Tens que fazer a coisa certa, com a atitude certa, estar no lugar certo, mas só Deus pode mudar aquilo. Mas eu quero que nós tenhamos um momento de silêncio. Enquanto ouvimos esta música, enquanto ouvimos este fundo musical, vamos realmente abrir o nosso coração a Deus, vamos abrir a nossa alma, vamos dizer o que está no nosso coração, o que nós gostaríamos de ver alcançado pelo Senhor. E porque é algo entre mim e Deus, eu vou desligar o som também. Senhor, nesta hora nós queimamos o nosso incenso, levantamos as nossas orações a Ti e testemunhamos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas nos entregamos completamente a Ti. Oramos, Pai, pela mãe do Valerie nesta hora. Oramos por um milagre, Senhor.
o milagre do teu povo ali na Ucrânia, Senhor. O Luís junto dela, que ora por ela, que está ao seu lado. Oramos que tu manifestes a sua presença, Senhor, de uma forma real e concreta. Toques na vida do Valerie, que não consegue ir lá, que não consegue estar perto da sua mãe. Imagino a dor, o sofrimento, a angústia, Senhor. Mas eu oro, Pai, para que tu tornes um Deus presente nesta hora, Senhor. Faças a tua obra, Senhor. Oramos, Pai, por aqueles de nós que estamos a orar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos... Oramos, Pai, que tu ouças a nossa oração. Oramos por aqueles de nós que estamos a orar para que pessoas te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Oramos que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Oramos uma visitação do Espírito Santo de Deus nesta hora, Senhor. Tu interrompas a sua história, Senhor. Que tu mostres a tua presença, Senhor Jesus. Que tu mostres a tua glória. E, Senhor, porque nós cremos que nada é impossível para Ti. E nós também colocamos a nossa vida nesta manhã para que Tu mudes a nossa vida, Senhor. Aqueles hábitos, aqueles maus feitios, aquela incredulidade que às vezes está no nosso coração, aquela dúvida que está na nossa vida, aquela andar entre dois lugares, com um pé no mundo e um pé com Jesus. Nós oramos, Senhor, que nos dês firmeza contigo. E te damos muitas graças porque o teu amor não termina, mesmo quando as nossas orações não são respondidas como nós gostaríamos. Tu és um Deus amoroso, eternamente amoroso, e nesta manhã nós testemunhamos isto, Senhor. Nesta manhã nós dizemos: nós te amamos porque tu nos amaste realmente primeiro. Por isso, Senhor, nesta manhã nós entregamos a Ti. Tal como naquele dia, aquele incenso que subia até Ti, Senhor, nós entregamos a Ti, não com incredulidade, não com dúvidas em nosso coração, não com limitações circunstanciais, mas com um Deus que está além de todas as nossas limitações. Por isso nós o fazemos em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque nada é impossível para Deus. Podem sentar. A história não terminou. Na verdade, a história é incrível porque a palavra que é dita a ele é que o filho dele seria alguém que nós sabemos que seria João Batista. E este é o filho que Deus lhe deu. E poderíamos falar só sobre o que foi dito acerca de João e como é um modelo para o nosso ministério. Agora, o que aconteceu com este homem, sacerdote, por isso religioso por profissão, supostamente um crente, certo? É alguém que é um pastor, um padre, um sacerdote. É bom que seja crente, não é? Mas parece que ali a fé não lhe chegou muito, não é? Ficou um pouco aquém. Claro, ele fez algumas perguntas que eu acho que são significativas, não é? Como é que eu terei certeza disso? Porque eu sou velho e a minha esposa também, não é? Não era só questão dele, mas a esposa também o ajudava no assunto. Mas é interessante. A primeira coisa que o anjo diz é... O que é que ele diz? A primeira coisa que ele diz. Versículo 19. Versículo 19. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel. Não era um anjo qualquer. Era alguém realmente enviado do centro do coração de Deus para aquele homem. Por isso ele diz, eu não sou um... Desculpem a expressão, está bem? Não sou um anjinho que anda por aqui. Eu sou Gabriel. Não sabemos muito acerca de anjos. Sabemos de anjos, arcanjos, algumas coisas acerca de anjos. Realmente há algumas ideias, mas o que percebemos é que Gabriel verdadeiramente tinha acesso à presença direta de Deus. Então, Deus o enviou a ele. Eu sou Gabriel. É muito interessante isto. E estou sempre diante de Deus. E fui enviado para te falar graças a Deus. Ou seja, não foi um mensageiro qualquer. Deus se preocupou tanto com aquele homem, porque ele era irrepreensível, que Deus o abençoou com a presença de um anjo que estava lá à frente mesmo, junto a Deus, trazendo a notícia para ele, em primeira mão, sem intermediários.
que vem a seguir não é tão bom assim, não é? O que é que diz? Versículo 20. Ficarás mudo e não poderás falar. Se calhar isso é uma bênção para algumas pessoas, não é? É um pouco mudo. Talvez seja uma forma de Deus calar a incredulidade em muita gente, não é? Ficar mudo se calhar ajudaria um bocadinho o povo de Deus a ter mais fé. E a descrença deste homem, não é? Realmente foi notada. Foi notada. E por isso, até o momento em que estas palavras acontecerem, porque não cresces na minha palavra, que não te fico tempo se contigo. Lá fora estava o povo, que achava estranho, porque é que Zacarias não saía para fora? Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. E então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Aqui é a primeira vez que ouvimos a linguagem de Libras, não é? A língua de Libras, não é? Falar por gestos. E terminado o período do seu ministério, voltou para casa. O que é que ele fazia depois? Estava lá a servir a Deus, continuou a fazer aquilo tudo até ao final do seu turno, não é? Não sei quantos dias acabaram os turnos, lá aqueles dias. Mas no final daquilo tudo ele voltou para casa. E deve ser interessante ela falar com a mulher, certo? Não falava, não é? Vocês podem imaginar assim. Deve ser muito interessante. Ela diz assim, o que é que se passa com... Algo aconteceu significativo, não é? E ela a dizer assim, realmente ele não está só a ficar velho, ele está a ficar... Está a ter outros problemas, não é? Está a ficar um pouco demente. O que eu acho interessante nessa história, não é? É que depois destes dias, Isabel, sua mulher, engravidou. E o que é que ela fez? Escondeu-se por 5 meses. Por que é que ela se escondeu? Bem, podemos criar aqui um bom foco de conversa, não é? Talvez porque ela queria ver se aquilo era verdadeiro. Sei lá, porque ela não queria se calhar ouvir algumas coisas e depois perder o filho, não é? E ficar pior, não é? Mas ela se escondeu, dizendo: o Senhor me concebeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. É muito interessante, uma lição que eu tive aqui claramente é que, eu digo aqui, não é? A descrença no poder de Deus certamente também trará mudez à nossa vida. Deixaremos ter histórias para contar. Há muitos de nós, quando queremos falar do que Jesus está a fazer na nossa vida, sempre reportamos para o passado. E Jesus quer dar uma palavra hoje, o que Ele está a fazer na tua vida. E o silêncio de descrença, curiosamente, vai ser contrastado com o cântico desta mulher mais à frente. O cântico que vem da fé e do resultado da fé. Mas o que eu percebo nesta história também é que a fraqueza humana é sempre uma oportunidade para Deus realizar o seu poder. A fraqueza humana, as limitações humanas, as incapacidades humanas, é sempre um poder, é sempre uma oportunidade de Deus ir muito mais longe connosco. Porque dizia o apóstolo Paulo, um homem inteligente, um filósofo da sua altura, um homem que se convertiu porque teve um encontro com Jesus, porque senão ele nunca se converteria. Ele diz: quando eu sou fraco, então sou forte. Ele até mesmo diz: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade me aliviarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanta capacidade do apóstolo de conseguir compreender, não é, que a fraqueza do homem não é necessariamente o final de tudo. Quando eu, há uns anos atrás, quando era um pouco mais jovem, eu tinha medo de envelhecer. Alguém teve medo de envelhecer? Medo de ficar com aquelas doenças estranhas? Aquela doença em que nem conhecemos as pessoas que nós amamos, não é? E espero que as pessoas nos conheçam a nós. Porque o flagelo é quando as outras pessoas nem nos conhecem a nós, não é? Como aquela história daquele homem que estava a envelhecer,
que havia costume naquela terra de deixar os pais abandonados no monte. E antes de chegar à altura, isso acontecer, aquele pai pega no seu filho e diz assim: filho, vem comigo. E chegaram àquele lugar assim: filho, eu vou morrer aqui neste lugar. Sei que tu me vais deixar aqui, eu vou morrer aqui. Depois, quando os teus filhos te deixarem, pede para deixarmos eu também morrer. Eu tinha medo. Tinha medo de envelhecer, né? Talvez tínhamos medo de, sei lá, perder alguma faculdade. Mas a tua fraqueza maior não vai limitar o poder de Deus. Se tu creres. Não importa onde tu estiveres, como tu estiveres, com as limitações que tu tiveres, Deus vai se manifestar o seu poder na tua fraqueza. E eu acho que esta é uma coisa tão profunda, tão profunda. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nem a morte nos pode separar do amor de Deus. Nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Deus. Ou seja, Deus vai manifestar em ti, na tua fraqueza, seja ela qual for, em qualquer circunstância em que tu estejas, Deus é poderoso para realizar em ti e através de ti mostrar a sua glória. E é nisto que nós conseguimos ver tantas vezes. Porque o que é que te encoraja mais? São as vitórias ou são os fracassos na vida dos outros? O que é que traz mais energia para ti quando tu vês alguém que está a lutar ou alguém que sai vitorioso simplesmente? Normalmente sai nas lutas que nós percebemos e que nos inspira a acreditar que Deus vai e pode fazer o mesmo na nossa vida. E quando Isabel e Zacarias estavam já arrumados para o canto, aí Deus disse: é agora. É agora que eu vou mostrar o meu poder. E por isso eu creio que esta é uma história de esperança. É uma história de esperança que mostra que a tua história não terminou, que a minha história não terminou, até que verdadeiramente o nosso livro se feche. O nosso nome seja lido lá em cima no céu. Nossa história não terminou. Nós temos algo a contar aos outros. E a história de Natal, a história da vinda de Jesus é uma história de esperança. Porque o povo que estava em grandes trevas viu uma luz. E por isso tu e eu podemos ter esperança nesta reunião. Tu e eu podemos olhar para o nosso futuro com a certeza de que nem tudo vai correr bem na nossa vida, mesmo quando nós fazemos as coisas certas. Mas devemos continuar a fazê-las, continuar a buscar a Deus, continuar a crer que o Senhor vai mudar a história da nossa vida e à nossa volta. Mas para isso temos que alimentar um coração de expectativa de Deus. Precisamos de deixar surpreender por Deus, deixar que este Deus venha ao nosso encontro. E por isso também não podemos pegar nas nossas limitações, dizer: Senhor, realmente eu não consigo este bocadinho, faz este bocadinho mais. Não, Deus pode ir muito mais. E quando Deus age, é só isto. É só isto que é preciso. Deus não precisa fazer muita coisa. No momento, no abrir e fechar de olhos, Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. Mas eu creio que aí o que é importante, em ti e em mim também, é termos um coração de fé, de convicção, de esperança em Jesus, de convicção que Ele é poderoso para realizar. E finalmente, precisamos de contar com o poder de Deus no meio da nossa fraqueza. Beethoven dizia, um homem que, como alguns sabem, morreu cego e surdo, escrevendo as suas últimas sinfonias. E ele dizia que basta 2% de talento quando há 98% de consideração. E o que eu acredito também é que se nós verdadeiramente nos entregarmos a Deus, nos consagrarmos a Deus, se nós realmente olharmos para este Deus que mudou a história do mundo e que nos fez contar o mundo com uma história diferente, porque nós vivemos no ano 2023? Não, 23? O quê? Depois de Cristo. Cristo mudou a história do mundo, gente.
Na verdade, é ilógico deixar de acreditar em Cristo. Não tem sentido nenhum. É uma pessoa insana, completamente insana. Porque vive num ano celebrando que Cristo já viveu. E por isso nós precisamos de acreditar neste Deus. E esperar. Por isso, ainda que tantas vezes nós somos fracos, ainda que tantas vezes a nossa fé é limitada, nós podemos nos entregar a este Deus e esperar que a nossa história seja mudada. Eu creio que tu e eu podemos continuar a orar a este Deus e persistir. Quanto tempo? Até o tempo de Deus. Porque para Deus nada é impossível. E eu houve tantas alturas em que eu pedi coisas que eu sabia que era impossível. Sabia que era impossível. Mudar o coração das pessoas é impossível. Só Deus pode fazer. Meus filhos foram sempre filhos excelentes. De vez em quando tinham as suas saídas, não é? Agora vamos ouvindo as histórias, que eles agora são pais, de vez em quando contam as histórias entre eles e eu vou ouvindo, não é? Mas houve alturas em que eu estava incapaz de mudar alguma coisa que eles estavam a fazer, incapaz de mudar o coração deles. E o que é que eu podia fazer? Orar. Buscar a Deus. E é isso que tu e eu podemos fazer tantas vezes. Argumentar menos e orar mais. Para Deus nada é impossível. Eu sei que nós pais ficamos frustrados, não é? Gostaríamos de fazer tudo pelo nosso filho, não é? Algum agora nossos filhos querem fazer tudo pelos seus filhos. Mas há alturas em que não podemos fazer mais, gente. É Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que tem o poder para fazer. E o nosso ponto é estarmos ao lado de Deus. Assumindo a nossa fraqueza, a nossa debilidade, mas continuando a fazer o que é certo, na hora certa, no local certo, para vermos Deus agir. Deus surpreendeu e interviu. E a esperança nesta mulher, não é, que é prima da Maria, não é? Da mãe do Senhor Jesus Cristo, não é? É uma surpresa de esperança.